finalmente a oficialização dessa sanção mais grave, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes? Como a oposição deve estar se articulando daqui para frente? Quais os impactos esperados? Então, a grande questão é que a gente percebe hoje que há uma blindagem, né? Tanto por parte do governo, que não tendo governabilidade, como no caso do IOF, entre outras questões, quando ele perde uma votação, ele faz uma petição para o Supremo e pede para um dos ministros, por eles indicados, para poder reverter, né? Isso aconteceu no caso da prorrogação da isenção da folha do pagamento, no caso do IOF, né? Em que daí o Alexandre de Moraes faz uma espécie de conciliação e, não dando certo, dá uma canetada contra toda a vontade do Congresso Nacional, que derrubou o decreto do IOF, fazendo com que assim o Lula tenha governabilidade pela via transversa, né, por uma via que nós entendemos inconstitucional. E agora, o que acontece? O Lula demonstrar solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, uma vez que ele recebe uma sanção em caráter personalíssimo, querendo talvez aí recorrer para os Estados Unidos, mostra justamente esse conluio que existe hoje entre o Supremo e o Poder Executivo e a esquerda como um todo, para tentar acabar com a oposição, acabar com a direita. Então, a gente já vinha percebendo, todos nós, né, vocês também, Revista Oeste, denunciando esse companheirismo, né, de maneira totalmente inconstitucional, onde o devido processo legal é sacrificado, onde essa narrativa esquerdista de um suposto golpe, ela foi ganhando cada vez mais envergadura, e a gente percebeu o quê? Que pelos meios institucionais, a gente não tinha mais como a quem recorrer. O próprio Bolsonaro, né, não tem a quem recorrer. Uma pessoa sem foro privilegiado, que está sendo julgado pela mais alta corte de justiça, numa forçação de barra, puxando aí um deputado para dar esse foro especial de julgamento, onde o devido processo legal, com relação a todos os envolvidos do dia 8 de janeiro, inclusive o Bolsonaro, ele é violado constantemente, as penas desproporcionais, a própria vítima que está julgando, ou seja, mostra aí uma parcialidade por parte do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Tudo isso a gente já vinha denunciando, só que a gente não tem a quem recorrer. Nos Estados Unidos, o Eduardo, então, começou a fazer esta denúncia, né? É óbvio que ninguém é a favor de uma sanção comercial para os brasileiros. Todos nós sempre defendemos uma sanção para as autoridades que estão em abuso de poder, né, que estão cometendo abuso de autoridade, né, infringindo o devido processo legal. Dentro do nosso alcance aí, a gente tem conversado com muitas empresas aqui em Santa Catarina, para vocês terem ideia, tem cidades inteiras onde a indústria fornece 100% de madeira para os Estados Unidos. Então vai afetar aí muito da economia catarinense, por exemplo, no meu caso, que sou de Santa Catarina, seja em commodities, em matérias-primas, seja em produtos já industrializados. Então a gente tem essa sensibilidade, até porque esses empresários, a maior parte deles são de direita, né? Então não mereciam ter essa penalidade, mas a gente entende que é necessário dar esse choque para que a gente tenha aí, já que pelas vias institucionais, as instituições não estão funcionando mais. Por que a oposição hoje está um pouco de mãos atadas? Porque nós somos hoje 120 deputados e nós temos 27 senadores de oposição. Nós temos, então, uma minoria, nós somos hoje minoria. E a gente sabe que dentro de uma democracia, o que vige é a maioria, a vontade do todo. Por isso que a eleição do ano que vem ela é muito importante, para a gente poder formar essa maioria no Congresso. E eu digo para você, se hoje a gente tivesse um Congresso Nacional que prezasse pela constitucionalidade, pela legalidade, a gente não teríamos esses abusos de poder por parte do Supremo. Nós teríamos um Senado forte, que teria primeiro feito um filtro lá atrás, né? Quando você tem uma indicação de um advogado pessoal do Lula, como é o caso do Zanin, né? Eu mesma fui objeto de ação durante a eleição de 2022, porque fiz uma postagem durante a campanha dizendo que o Lula apoiava ditadores, que nós poderíamos nos tornar uma Venezuela. O Zanin, enquanto advogado do Lula e do PT, entrou com uma ação contra eu e contra outros parlamentares para tirarmos essa postagem do ar, porque ela seria mentirosa. E não só ela era verdadeira, porque a gente viu, né, que eles, realmente o Lula se aproximou do Maduro e de todos os ditadores. Como a gente vê que aí ele indica o próprio advogado dele para ministro Supremo. Nesse caso, o Senado deveria ter feito um filtro prévio, evitando que uma pessoa dessa, como o Dino, o Zanin, fossem indicados ministros. Falhou nesse controle prévio de novos membros. Aí depois a gente tem a figura do impeachment,
que é para justamente quando há abusos aí por parte dos ministros. Também vários pedidos de impeachment engavetados. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era presidente da CCJ, nós aprovamos a PEC 8 das decisões monocráticas, a PEC 28, que sussa decisões que violem a nossa competência, e 2 projetos de lei que atualizam a lei de impeachment e dão prazo para o presidente do Senado enfrentar, submeter ao plenário sob pena de travar a pauta do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ou seja, eu fiz a minha parte enquanto presidente da CCJ para acabar com essa situação. Nós aprovamos essas matérias na CCJ, mas infelizmente hoje elas estão paradas na Câmara dos Deputados. Por isso, da importância de elegermos mais senadores, mais deputados alinhados à direita. E digo para vocês, hoje nós temos aí um perigo. Como eles sabem desse perigo de elegermos um Senado majoritário, e nós temos hoje 36 deputados com processo no STF e no STJ, inquéritos abertos, e quando você abre a página desses inquéritos, muitos deles sigilosos, ou seja, se eu tiver um inquérito hoje aberto, digo para vocês, eu nem tenho conhecimento, porque muitos desses inquéritos são sigilosos. Por exemplo, abri o inquérito do deputado Marcel Van Hatten, porque daí eles botam um X nas costas para que essas pessoas estejam inelegíveis. Isso é tudo estratégia do sistema para que nada seja alterado nos próximos anos. Quando você vai abrir, por exemplo, o inquérito que tem contra o deputado Marcel Van Hatten, você vê uma imagem dele na tribuna fazendo um discurso. E o artigo 53 da Constituição diz que os deputados são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. E é uma opinião, são palavras que ele está proferindo na tribuna, que ele tem uma inviolabilidade do que ele fala, né? Inclusive contra crimes. Crimes contra a honra, essas coisas não deveria abranger, essa imunidade abrange tudo isso. E aí você vai ver que quando a gente aprovou essas 4 matérias na CCJ, saiu uma notícia na imprensa dizendo que os ministros iriam monitorar os deputados que votaram a favor dessas matérias. Ou seja, até mesmo os votos nossos hoje estão sendo monitorados porque está desagradando membros do atual sistema que quer perseguir e acabar com a oposição. E a esquerda se compraz de tudo isso. Eles estão fazendo esse braço operacional para a esquerda de acabar com a oposição. Por isso que a gente tem que resistir. Não é uma situação fácil para nós. Nós estamos realmente numa situação muito difícil, né? Vocês devem estar ouvindo minha filha aqui do lado, aqui atrás, né? Chorando, porque estou aqui em Santa Catarina, estou indo para Brasília amanhã, vou participar do ato no domingo, mas realmente para a gente lutar pela nossa liberdade. É pelo futuro dos nossos filhos e netos que a gente está lutando, realmente. Deputada, bom dia, seja bem-vinda ao Oeste com Elas, alegria tê-la conosco. Deputada, eu quero insistir justamente nessa questão da ação que pode ser feita agora diante da pressão que a Magnitsky causa ao nosso país. A senhora mencionou, né, as eleições do ano que vem, as eleições do Senado principalmente, já está em debate quem trabalha com política, quem está acompanhando todo o cenário, está acordado aí para a realidade brasileira. A pergunta para o próximo Senado é se é a favor ou não do impeachment do Alexandre de Moraes e de outros ministros, se assim for necessário. Mas a minha pergunta é a seguinte, deputada: diante da pressão da Magnitsky, a oposição está se mobilizando para fazer algo agora? Tem algum plano para agora, para além daquelas 3 comissões que a oposição anunciou na semana passada? Inclusive, gostaria também de saber daquelas 3 comissões, se a senhora tiver alguma atualização aqui para passar para a nossa audiência. Sim, nós fizemos uma reunião, então, na semana passada com os deputados que foram a Brasília, né, para prestar solidariedade ao que estava acontecendo ao presidente Bolsonaro, né, daí teve toda aquela situação dele dar 24 horas para se explicar, uma ameaça de prisão, é o que eles querem. O que ficou definido nessa reunião? Nós vamos apresentar para o presidente Hugo Motta e para o presidente Alcolumbre, porque estavam nessa reunião a senadora Damares e também o Magno Malta, o senador. Nós vamos insistir no impeachment do Alexandre de Moraes, justamente como uma das medidas para poder sanar boa parte do que está acontecendo. Se nós conseguirmos dar andamento a esse pedido de impeachment, tirando ele da relatoria desses processos em que ele tem uma parcialidade de juiz ali, porque se ele se diz uma das supostas vítimas, né, do suposto golpe, eu acredito que vai já ajudar
nessa questão do apaziguamento da situação do Brasil. Primeiro porque a gente percebe que ele é um inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Essa é uma outra causa de impedimento e suspeição do devido processo legal, que ele não deveria estar julgando esses processos aí. Eu acho que é uma das medidas iniciais para a gente procurar ajudar enquanto oposição, pressionar para que seja pautado imediatamente no Senado o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Na Câmara dos Deputados, nós fizemos um entendimento de que a gente deve pautar anistia ampla, geral e restrita, como uma forma também de dar uma resposta a todos os perseguidos do dia 8 de janeiro, e também o projeto, né, a PEC do fim do foro privilegiado, que é justamente mais uma maneira aí de tirar esses processos do âmbito do Supremo Tribunal Federal, passar para o primeiro grau de justiça, né? Para que essas pessoas também tenham direito de revisão da sentença, de recorrer, porque hoje essas sentenças absurdas aí do dia 8 de janeiro, né, que é uma das causas que o Trump mencionou, dessa perseguição do Bolsonaro e também dessas pessoas do dia 8, é que eles não vão ter a quem recorrer dessas sentenças do Supremo, né? Então isso viola o devido processo legal, são processos absolutamente nulos, né? Só que como está vindo da mais alta corte de justiça, não há quem recorrer. Então, são uma das medidas, né? E as 4 medidas também que a gente propôs na comissão. O que é essa comissão que o Sóstenes falou? Nós temos de mobilização, de comunicação e legislativa, né? Na verdade, eu acredito que nem era o caso a gente ter comentado na coletiva de imprensa, porque são organizações internas entre os deputados para que a gente possa auxiliar de alguma forma. Eu estou participando da comissão de legislação, que é justamente sugerir projetos de lei para que estejam na pauta do dia no Congresso Nacional, a anistia, PEC 8, PEC 28, atualização da lei do impeachment. Tem um projeto que é de minha autoria, que é para descentralizar o processo eleitoral. Uma vez que o voto impresso está muito difícil de pautar, tem um outro projeto que ratifica o que está no artigo 197 do Código Eleitoral, que cada Tribunal Regional Eleitoral tem a competência de apurar e totalizar os votos no seu estado e depois remeter para o TSE. Porque o Barroso, numa decisão arbitrária e sem nenhuma legalidade, violou o que diz o Código Eleitoral e centralizou tudo em Brasília. Então, hoje tu vai ver a totalização das eleições, ela é toda em Brasília. E isso viola o Código Eleitoral. Então, foi um dos projetos que eu sou autora e aprovamos na CCJ, que daí o deputado Gilberto que lembrou, Cabo Gilberto que lembrou de a gente estar pautando esse projeto na ordem do dia também, que é importante para dar mais transparência no processo eleitoral do ano que vem. Então são várias medidas aí, cada um está fazendo a sua organização para a gente contribuir, né, tentar contribuir como oposição dentro do Congresso. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.